tarde, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. No vídeo anterior, contei um pouquinho sobre mim, mencionei, né, sobre minha mãe, que mudamos, né, de cidade, mudamos do interior para Goiânia em 2008. E aí, eu acabei esquecendo de mencionar sobre o meu pai. Então, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu pai. Bom, para começar, eu tenho dois pais e ao mesmo tempo não tenho nenhum. Porque assim, a minha mãe, ela teve apenas uma única relação sexual com o meu pai e já engravidou de mim. E o bendito não quis me assumir. Então, eu vim conhecer ele já adulta. Eu já tinha 18 anos quando eu vi o meu pai pela primeira vez. Porém, quando eu tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, a minha mãe, ela se amigou, né? Naquela época, poucas pessoas casavam. Então, a minha mãe, ela se amigou com o pai do meu irmão. Filhos da minha mãe só são nós dois. Eu, Carla e, e o Daniel. Daniel é filho desse marido que a minha mãe teve, que no caso durou quase 10 anos. Que a minha mãe, ela teve esse relacionamento, né? Morando junto com o pai do meu irmão. Ela mal começou a morar junto e logo já engravidou do meu irmão. E nós temos, né, 2 anos de diferença. E foi um casamento muito conturbado, não tinha Jesus Cristo na vida. Então, a gente morava muito em fazendas e lá em Aurilândia, né, que foi também a cidade onde a gente mais morou. E nesse tempo, foi se desgastando, né, o casamento, o relacionamento. E aí é onde que a minha mãe resolveu se separar. E aí foi no ano de 97, ela veio para Goiânia, para a casa da minha tia, e acabou tomando a decisão de se separar. Com 2 filhos pequenos, né? Na época eu tava com acho que 9 anos, 8 anos, indo para os 9, e o meu irmão tava com 6. E aí a minha mãe, ela veio para Goiânia, começou a trabalhar, né, de empregada doméstica e deu duro para criar 2 filhos. E a gente ficou morando nessa época, a gente ficou 3 anos morando aqui em Goiânia, na casa da minha tia, né, na chácara dela. E depois nós retornamos lá para a cidade de Aurilândia. E quando eu mencionei na época que, quando a gente mudou para cá, que quando eu terminei o ensino médio, nessa época o meu irmão ele estava morando lá na cidade de Britânia. Ele tinha ido morar lá com o pai, com a avó. E nessa época que viemos para Goiânia, só tava eu e minha mãe na época. Então, por isso que no outro vídeo, né, eu disse que eu e minha mãe decidimos vir embora para Goiânia. Quando eu terminei o ensino médio, que foi em 2008, aí nessa época só tava eu e ela morando lá. Aí nós viemos embora para Goiânia. Depois de alguns anos que meu irmão veio para morar conosco novamente. E é isso, eu sou a filha mais velha
e tenho somente um irmão, parte de mãe. Aí, da parte do meu pai biológico, eu tenho mais 3 irmãs e um irmão. Porém, eu não os conheço pessoalmente, eu nunca tive vínculo, nunca tive proximidade com a família paterna. Até os 9 anos, né, eu considero até hoje, né, o meu pai afetivo como meu pai. Quando a minha mãe se separou dele, que eu fui descobrir que ele não era meu pai biológico. Mas até os 9 anos eu tinha ele como meu único pai. Aí depois disso que, que eu fui descobrir, né, que eu tinha um outro pai. E começou, como diz, a surgir muitos traumas na minha vida. Mas isso vai ser assunto para um outro episódio, para um outro vídeo futuro. E deixa eu tomar mais água. Toda hora que eu vou falar, a tosse começa. Mas é isso sobre a minha paternidade, né? Sobre o lado paterno. É essa a minha história. Não tenho vínculo com meu pai. Ele sempre deixou claro que ele não tem interesse em ter convívio comigo. Mas o meu coração é grato pela vida dele, porque, né? Se não tivesse sido o espermatozoide dele fecundado na minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Então, por que que eu vou odiar ele, né? Não, eu não tenho raiva dele. Eu já tô assim resolvida sobre isso. E já eu faço terapia, já conversei sobre isso com terapeutas, com psicólogas. Então, essa parte da minha vida já ficou muito bem resolvida. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa do meu pai. Por mais que ele não queira ainda ter essa aproximação comigo, mas eu não guardo mágoa, não guardo rancor dele. Não tenho convivência com ele porque ele não quer. Mas quem sabe um dia ele resolva, né? Então, meu coração tá livre, tá aberto para uma futura proximidade, caso ele queira. Sobre o meu pai afetivo, hoje eu não tenho tanta proximidade com ele. Por quê? Ele mora lá em Britânia, mora na roça. O meu pai, ele é trabalhador rural. Até hoje, gente, já tem mais de 60 anos, né? E ele ainda trabalha na zona rural. Ele é muito leigo, porque ele não tem estudos, então ele não mexe com telefone. A esposa dele, né? A atual esposa dele, que tem um telefone. Porém, é difícil, sabe, de ter contato. No ano passado eu falei com eles, mas já tem alguns meses que eu não tenho contato. Mas é por conta disso, é porque a dificuldade, sabe, de ele morar longe da cidade, ele mora na zona rural, ele gosta dessa vida, ele gosta de trabalhar no meio dos bichos. Ele gosta dessa vida. E já tem bastante tempo que eu não vejo ele, muitos anos, mas também sou super resolvida com isso. Quando tiver oportunidade, eu quero ir lá sim ver ele. Já tem tempo que eu não vou lá em Britânia. Quando eu fui, foi acho que em 2021, foi no início da pandemia ainda. E não consegui ver ele por conta da distância que ele estava morando da cidade. Então, não vi ele por esse motivo. Mas quero me organizar ainda esse ano, quem sabe, né? Se Deus me der oportunidade, recurso financeiro, para eu poder ir lá. Quero sim ver ele. Mas é isso. Eu tenho 2 pais e ao mesmo tempo não tenho nenhum. Por quê? Porque eu não tenho convivência, né?
diária com eles, como eu tenho com a minha mãe, porque a minha mãe, ela mora aqui pertinho. Eu não vejo ela todo dia, mas a gente se fala no telefone todos os dias. Já com os meus pais, né? Não. Então, vocês vão me ver falar muito da minha mãe, porque eu tenho muita convivência com ela, eu tenho muita proximidade com ela, falo com ela todos os dias. É, ela não gosta muito das câmeras, mas qualquer dia desses eu mostrarei ela aqui para vocês. E é isso. O vídeo de hoje é sobre a minha paternidade. E até um próximo vídeo. Beijos!